Um homem arruinado acreditava que o mundo havia terminado para ele. Foi então que uma garotinha, sem saber quem ele era, estendeu-lhe a mão. Esse gesto o conduziu até uma mulher simples, cuja força morava nos detalhes. Foi assim que, entre perdas e descobertas, ele encontrou a sua maior fortuna, o amor real. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Rodrigo Albuquerque observava São Paulo do alto de seu escritório na Avenida Paulista. A metrópole se estendia aos seus pés como um império que ele havia conquistado palmo a palmo. Aos 38 anos, era o CEO da Tech Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país, avaliada em bilhões de reais. Os jornais o chamavam de o Midas da Tecnologia, um título que ele secretamente adorava. Passou a mão pelo cabelo, perfeitamente cortado, e ajustou o Rolex no pulso. A reunião com os acionistas havia terminado com aplausos. Mais um trimestre de lucros recordes, mais uma vitória para sua biografia. Pegou o celular para ligar para Beatriz, sua esposa. Era aniversário de sua filha Mariana, de 9 anos, e ele havia prometido chegar cedo em casa. Senhor Albuquerque, o senhor Paulo Monteiro da Receita Federal está aqui. A voz de sua secretária interrompeu seus planos. Franzindo o senho, Rodrigo autorizou a entrada. Nada que não pudesse resolver em poucos minutos. Afinal, seus contadores eram os melhores do país e seus advogados impecáveis. 2 horas depois, saiu da sala de reuniões com o rosto pálido. Uma auditoria havia detectado irregularidades graves nas contas da empresa. Alguém havia manipulado os números, criado subsidiárias fantasmas, desviado fundos. As acusações eram absurdas, mas as provas pareciam sólidas, e todas apontavam para ele. Lúcio, me prepare um relatório completo de todas as nossas operações dos últimos 3 anos, todas, ordenou ao seu diretor financeiro, Lúcio Viana, seu braço direito e amigo desde os tempos da faculdade. Calma, Rodrigo. Deve ser algum engano. Vamos resolver isso. Lúcio o tranquilizou com uma mão em seu ombro. Vá para casa, comemore o aniversário da sua filha. Amanhã enfrentamos essa tempestade. Rodrigo dirigiu seu Porsche pelas ruas de São Paulo, mas não seguiu para o condomínio de luxo em Alphaville onde morava. Parou no Parque Ibirapuera, precisava pensar. Sentou-se em um banco afastado, afrouxou a gravata Hermès e sentiu o mundo desabar. Não era apenas a empresa. Seu casamento com Beatriz estava em frangalhos há meses. Ela, uma socialite conhecida nas colunas sociais, havia se afastado cada vez mais. As discussões eram constantes. O amor havia se esvaído como areia entre os dedos. A última briga havia sido sobre Mariana. Beatriz queria mandá-la para um internato na Suíça, para ter a melhor educação, dizia. Ele sabia que a verdadeira razão era outra. Mais liberdade para ela, menos responsabilidades. E agora, com esse escândalo se formando, ele perdia força na argumentação. Perdia tudo. O celular vibrou insistentemente. Era o advogado da empresa. A notícia vazara para a imprensa. As ações da Tech Brasil despencavam na bolsa. Em seguida, uma mensagem de Beatriz. Não se atreva a vir para a festa. Os pais das amigas de Mariana estão comentando sobre você. Que vergonha, Rodrigo. Sentiu o coração apertar. Não ver sua filha no aniversário era um golpe duro demais. Desligou o celular e ficou ali, contemplando o vazio que sua vida havia se tornado. Tudo o que construíra com tanto esforço, o império que erguera do zero após sair de Ribeirão Preto, com apenas uma mochila e um sonho, agora desmoronava. A noite caiu sobre São Paulo. As luzes do parque se acenderam, famílias recolhiam seus pertences, casais de namorados caminhavam de mãos dadas. E ele permanecia ali, estático, um homem em ruínas vestindo um terno Armani de 20 mil reais. O senhor está bem? Uma vozinha doce o arrancou de seus pensamentos sombrios. Ao olhar para o lado, viu uma menina de aproximadamente 8 anos. Cabelos cacheados presos em 2 tranças, vestido simples, mas limpo, e olhos castanhos curiosos que o encaravam com genuína preocupação. Estou sim, obrigado.
respondeu automaticamente, esperando que a menina se afastasse. O senhor parece triste, ela insistiu, inclinando a cabeça de lado. Quando estou triste, minha mãe faz chocolate quente com canela. Fica tudo bem depois. Rodrigo não pôde conter um sorriso fraco. A simplicidade infantil era desconcertante. Como você se chama? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com o interesse. Sofia Oliveira. E o senhor? Rodrigo, respondeu, omitindo o sobrenome que agora estampava manchetes negativas. Sofia, uma voz feminina chamou à distância. É minha mãe. Sofia, explicou. Quer conhecê-la? Ela sabe como ajudar pessoas tristes. Antes que pudesse responder, Sofia pegou sua mão com a naturalidade que só crianças possuem e o puxou. Em circunstâncias normais, Rodrigo teria recusado educadamente. Mas, naquele momento, nada em sua vida era normal. Deixou-se levar. A poucos metros dali, uma mulher arrumava uma pequena barraca de flores. Era um negócio modesto, com baldes de girassóis, margaridas e rosas. A mulher ergueu o olhar quando se aproximaram, e Rodrigo sentiu algo estranho no peito. Ela não tinha a beleza produzida de Beatriz ou das executivas com quem convivia. Era uma beleza natural, sem artifícios. Cabelos negros presos em um coque, despretensioso, pele morena e olhos, os mesmos de Sofia, que pareciam enxergar além das aparências. Mãe, esse é o Rodrigo. Ele está triste. Sofia anunciou, como se apresentasse um diagnóstico importante. A mulher o examinou rapidamente, notando o terno caro, o relógio de luxo, os sapatos italianos. Mas seu olhar não continha julgamento, apenas uma compreensão silenciosa que o desconcertou. Juliana Oliveira, apresentou-se, estendendo uma mão com unhas curtas e sem esmalte. Desculpe pela minha filha. Ela tem esse hábito de adotar pessoas que parecem precisar de ajuda. Rodrigo apertou sua mão, sentindo a textura áspera de quem trabalha manualmente. Sem problemas. Sua filha é perspicaz. Perspicaz é uma palavra grande, Sofia comentou. Significa que eu sou esperta? Ambos riram, e Rodrigo percebeu que era o primeiro riso genuíno que dava em semanas. Estamos fechando a barraca. O senhor aceitaria um chá? Temos uma pequena floricultura aqui perto. Juliana ofereceu para surpresa de Rodrigo. Havia algo em seu convite que parecia sincero, sem segundas intenções. Naquele momento, seu celular vibrou novamente. Sem olhar, sabia que eram mais problemas, mais acusações, mais destruição. Na verdade, um chá seria perfeito, respondeu, sentindo-se como um náufrago que avista terra firme. Ajudou Juliana a carregar os baldes de flores para uma pequena van branca com o nome Flores da Ju, pintado na lateral. Sofia tagarelava sobre sua escola, sobre as plantas que conhecia, sobre o gato de estimação chamado Romeu. Era um mundo tão diferente do seu, tão simples e genuíno. Enquanto seguia a van com seu Porsche, Rodrigo observava o céu escuro de São Paulo. Em algum lugar da cidade, sua filha Mariana soprava velas de aniversário sem o pai presente. Em algum lugar, Beatriz provavelmente já consultava um advogado de divórcio. Em algum lugar, os jornais preparavam manchetes que destruiriam seu nome. Mas naquele momento, seguindo uma florista e sua filha que havia acabado de conhecer, Rodrigo sentiu uma estranha paz, como se no meio do furacão que sua vida se tornara, tivesse encontrado o olho da tempestade. Um lugar calmo, improvável, onde talvez pudesse respirar novamente. A pequena floricultura ficava em uma rua tranquila no bairro de Pinheiros. Era um espaço aconchegante, com um apartamento modesto no andar de cima. O aroma de flores frescas, misturadas ao cheiro de canela e chocolate quente, o recebeu quando entrou. Bem-vindo ao nosso pequeno mundo, Sr. Rodrigo. Sofia disse com um sorriso enquanto segurava a porta para que ele entrasse. O aroma das flores misturado ao chocolate quente preencheu os sentidos de Rodrigo, enquanto ele observava o pequeno espaço da floricultura. Tão diferente dos ambientes que frequentava, havia ali uma autenticidade que o desconcertava.
Sofia correu para uma mesinha no canto e voltou com um desenho. Fiz hoje na escola. É o Romeu, nosso gato, explicou, mostrando o desenho de um gato, laranja com olhos desproporcionalmente grandes. Está muito bom, Rodrigo comentou tentando soar convincente. Não está não, Sofia riu, mas a professora disse que o importante é a intenção. Juliana emergiu da pequena cozinha nos fundos da loja com uma bandeja. 3 canecas de chocolate quente fumegavam, acompanhadas de biscoitos caseiros. Sofia já lavou as mãos? A menina correu para o banheiro, deixando os adultos sozinhos. Rodrigo sentiu-se subitamente deslocado, como se não soubesse mais como agir sem a intermediação da criança. Então, o que traz um homem de Porsche para se sentar sozinho no Ibirapuera numa terça-feira? Juliana perguntou diretamente, entregando-lhe uma caneca. Rodrigo hesitou. Dia difícil no trabalho. Deve ter sido mais que difícil para deixar alguém naquele estado. Ela observou sem julgamento na voz. Sou boa ouvinte se precisar. Havia algo em Juliana que inspirava confiança. Talvez fosse a maneira direta de falar, sem subterfúgios ou jogos sociais. Ou talvez fosse apenas o desespero dele por alguém que não o olhasse como um fraudador. Você sabe quem eu sou? Perguntou, temendo a resposta. Rodrigo Albuquerque, CEO da Tech Brasil. Ela confirmou, soprando o chocolate quente. Vi sua foto na revista Exame mês passado e no jornal de hoje. Ele engoliu em seco. Então sabe do escândalo. Sei que há acusações. Não sei se são verdadeiras. Rodrigo a encarou perplexo com aquela resposta. Em seu mundo, acusações eram quase sempre vistas como provas de culpa, especialmente quando envolviam dinheiro. Por que convidou um suposto criminoso para sua casa? Tem uma filha pequena. Juliana sorriu. Primeiro, suposto é a palavra-chave. Segundo, confio no julgamento da Sofia. Ela tem um radar para pessoas boas mesmo quando estão em momentos ruins. Sofia retornou, interrompendo a conversa. Sentou-se e começou a mergulhar biscoitos no chocolate, contando sobre seu dia na escola. Rodrigo se viu envolvido em uma conversa sobre um projeto de ciências sobre plantas, respondendo perguntas e até mesmo dando sugestões. Por quase 1 hora, esqueceu completamente seus problemas. Quando Sofia foi dormir, após protestos veementes de que não estava com sono, Rodrigo percebeu que deveria ir embora. Levantou-se agradecendo a hospitalidade. Onde vai ficar esta noite? Juliana perguntou enquanto o acompanhava até a porta. A pergunta o pegou desprevenido. Não havia pensado nisso. Não podia voltar para casa, não com Beatriz furiosa e repórteres, provavelmente acampados no portão do condomínio. Um hotel, imagino. Que tal o sofá? Ela ofereceu, surpreendendo-o novamente. Não é o Four Seasons, mas é limpo, e ninguém vai procurá-lo aqui. Por que está fazendo isso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Juliana deu de ombros. Porque parece o certo a fazer. E porque já estive no fundo do poço uma vez. Sei como é precisar de um lugar seguro. Ele aceitou, mais por exaustão do que por escolha. Consciente. Ela lhe trouxe lençóis limpos, um travesseiro e uma toalha. O banheiro é no corredor. O café da manhã é às 7. Sofia precisa estar na escola às 8. E com isso ela o deixou sozinho na pequena sala. Rodrigo olhou ao redor para os móveis simples, mas bem cuidados, as fotos de Sofia em diferentes idades, os vasos de plantas, por toda a parte. Deitou-se no sofá, que era pequeno demais para seu corpo de 1,85 m, e fechou os olhos. Pela primeira vez desde que o escândalo começara, dormiu sem sonhar. Foi acordado pelo cheiro de café e o som de risadas infantis. Por um momento desorientado, levou alguns segundos para lembrar onde estava. Levantou-se, dobrou os lençóis e seguiu os sons até a cozinha. Sofia estava à mesa comendo cereal enquanto Juliana preparava sanduíches para a lancheira escolar. Uma cena doméstica tão comum e, ainda assim, estranhamente comovente para ele. Bom dia, Sr. Rodrigo, Sofia exclamou. Você ronca. Sofia, Juliana a repreendeu, mas não conseguiu esconder um sorriso. Desculpe, ele disse.
passando a mão pelo cabelo despenteado, consciente de sua aparência amassada no terno do dia anterior. Café? Juliana ofereceu, apontando para a cafeteira. Ele assentiu, sentindo-se estranhamente acanhado. Em seu mundo eram os outros que se sentiam intimidados em sua presença. Após o café e a saída de Sofia para a escola, Rodrigo finalmente checou seu celular. Dezenas de chamadas perdidas, mensagens de texto, e-mails. A primeira mensagem era de Beatriz, informando que estava com um advogado e exigia à casa a guarda de Mariana e metade de tudo. A segunda era de seu advogado, alertando que a Polícia Federal havia aberto uma investigação formal. Notícias ruins? Juliana perguntou, observando sua expressão. As piores, ele respondeu, desligando o celular. Preciso ir. Para onde? Pergunta o atingiu como um soco. Para onde iria? Seu escritório estava provavelmente interditado, sua casa inacessível. Não sei, admitiu finalmente. Então fique. Ela disse simplesmente. Tenho que abrir a loja. Fique à vontade para usar o chuveiro. Há toalhas limpas no armário. E assim, sem maiores explicações, ela desceu para a floricultura, deixando-o sozinho no pequeno apartamento. Tomou um banho demorado, tentando lavar não apenas o suor, mas também o peso das acusações. Vestiu novamente o terno amarrotado e desceu para a loja. A floricultura Flores da Ju era um espaço pequeno, mas acolhedor. Vasos de todos os tamanhos exibiam flores de cores vibrantes. O aroma era inebriante. Juliana atendia uma senhora idosa, ajudando-a a escolher flores para o aniversário da filha. Rodrigo observou a interação, notando como Juliana ouvia atentamente, fazia sugestões personalizadas e arrumava o buquê com um cuidado que beirava o artístico. Não era apenas um negócio para ela, era claramente uma paixão. Quando a cliente saiu, ele se aproximou. Posso ajudar em algo? Juliana o olhou surpresa. Conhece algo sobre flores? Absolutamente nada. Ele admitiu. Mas posso aprender. Ela sorriu. Pode começar trocando a água daqueles baldes de margaridas. Durante todo o dia, Rodrigo trabalhou na floricultura. Trocou água, carregou vasos pesados, atendeu o telefone e até mesmo tentou organizar o minúsculo estoque nos fundos da loja. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar documentos e digitar em teclados, agora estavam sujas de terra e levemente arranhadas pelos espinhos de rosas. E o mais estranho, não se lembrava da última vez que se sentira tão útil. No meio da tarde, enquanto Juliana atendia um jovem casal que procurava flores para um casamento, a porta da floricultura se abriu. Sofia entrou correndo, jogando a mochila escolar em um canto. Mãe, tirei nota máxima na redação, ela exclamou antes de notar Rodrigo atrás do balcão. Senhor Rodrigo, você ainda está aqui. Havia tanta alegria genuína em sua voz que Rodrigo sentiu um nó na garganta. Lembrou-se de Mariana, de como suas interações haviam se tornado formais e distantes nos últimos anos. Estou ajudando sua mãe, explicou. Legal. Você pode me ajudar com o projeto de ciências também. Sofia decidiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vou buscar meu caderno. Durante a hora seguinte, enquanto Juliana finalizava o atendimento ao casal, Rodrigo ajudou Sofia com seu projeto sobre fotossíntese, explicou conceitos científicos em termos simples, desenhou diagramas e ouviu pacientemente suas perguntas incessantes. Foi então que seu celular tocou. O nome de Lúcio piscou na tela. Preciso atender, disse afastando-se para um canto da loja. Rodrigo, onde diabos você se meteu? A voz de Lúcio soava tensa. A Polícia Federal esteve no escritório hoje. Levaram computadores, documentos, estão atrás de você. Eu não fiz nada, Lúcio, Rodrigo afirmou mantendo a voz baixa. Alguém manipulou aqueles números, forjou minha assinatura. Eu sei, cara. Estou tentando ajudar. Mas preciso que você venha ao escritório do advogado. Amanhã. Temos que montar sua defesa, antes que seja tarde demais. Após desligar, Rodrigo percebeu que Juliana o observava. Não havia acusação em seu olhar, apenas uma curiosidade serena. Problemas?
Ela perguntou. Nada que eu não tenha criado. Para mim mesmo, respondeu guardando o celular. O resto da tarde passou rapidamente. Quando o último cliente saiu, Juliana fechou a loja e subiu com Sofia para o apartamento. Para sua surpresa, Rodrigo foi convidado a jantar. A refeição era simples, arroz, feijão, bife e salada, mas saborosa. A conversa fluía naturalmente, principalmente impulsionada pelo entusiasmo de Sofia em contar sobre seu dia escolar. Após a janta, enquanto Sofia tomava banho, Rodrigo ajudou Juliana com a louça. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, até que ele finalmente reuniu coragem para perguntar o que o intrigava desde o início. Como você acabou sendo florista? Juliana sorriu enxugando um prato. É uma longa história. Tenho tempo. Ela hesitou como se avaliasse quanto poderia compartilhar. Vim do interior de Minas Gerais para São Paulo aos 18 anos. Tinha grandes sonhos de estudar medicina. Trabalhava como garçonete durante o dia e estudava à noite. Fez uma pausa guardando os pratos. Então conheci o pai de Sofia. Ele era charmoso, dizia todas as coisas certas. Quando engravidei, descobri que ele era casado e tinha outra família. Desapareceu da minha vida no mesmo dia. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Não sinta. Se não fosse por ele, não teria Sofia. Ela deu de ombros. Tive que abandonar a faculdade. Uma senhora que frequentava o restaurante onde eu trabalhava tinha uma floricultura e precisava de ajuda. Aprendi o ofício com ela. Quando faleceu há 5 anos, deixou a loja para mim. Não é medicina, mas me permite criar minha filha com dignidade. Havia tanta força naquela história simples, tanta resiliência, que Rodrigo se sentiu pequeno com todos os seus bilhões e títulos. E você? Ela perguntou. Como se tornou o poderoso Rodrigo Albuquerque? Ele riu sem humor. Não. Sou tão poderoso agora. Ainda não respondeu à pergunta. Rodrigo respirou fundo. Normalmente contava a versão polida de sua história, a que saía em revistas de negócios. Mas algo na honestidade de Juliana exigia reciprocidade. Cresci em Ribeirão Preto, filho de um professor universitário e uma enfermeira. Tínhamos o suficiente, mas nunca a abundância. Estudei em escolas públicas, consegui bolsa para a faculdade de engenharia. Nos anos 90, quando a internet começava a explodir no Brasil, montei uma empresa de desenvolvimento de software no fundo do quintal dos meus pais. Fez uma pausa, relembrando. Foi difícil no início. Muitos fracassos, noites sem dormir. Conheci Lúcio, meu sócio, na faculdade. Ele tinha o talento para números que eu não tinha. Complementávamos um ao outro perfeitamente. Juliana o ouvia atentamente, sem interromper. A empresa cresceu. Compramos concorrentes, expandimos para a América Latina, abrimos capital. Conheci Beatriz em uma festa beneficente. Ela era linda, sofisticada, parecia o prêmio perfeito para coroar meu sucesso. Percebeu como soava aquela frase apenas depois de pronunciá-la. Um casamento por conquista, não por amor? Juliana perguntou perspicaz. Acho que sim, em retrospecto. Tivemos Mariana, minha filha. Por um tempo pensei que tínhamos uma família de verdade, mas nos últimos anos, sua voz falhou. Nos tornamos estranhos vivendo na mesma casa. Sofia apareceu na porta da cozinha, de pijama e cabelos molhados. Mãe, já escovei os dentes. Posso ler mais um capítulo antes de dormir? Só um, Juliana respondeu secando as mãos. Vou lá dar boa noite a ela, disse para Rodrigo. Fique à vontade. Ele assentiu, ficando sozinho na pequena cozinha. Olhou pela janela para as luzes de São Paulo. Em algum lugar lá fora, sua antiga vida desmoronava. Deveria estar desesperado, planejando sua defesa legal, contactando aliados. Em vez disso, estava lavando pratos na cozinha de uma florista, sentindo uma paz inexplicável. A manhã seguinte trouxe nova rotina. Rodrigo acordou antes do despertador, dobrou os lençóis e preparou o café da manhã para todos. Sofia ficou encantada ao encontrar panquecas esperando por ela, enquanto Juliana observava a cena com um misto de surpresa e divertimento. Não. Sabia que executivos sabiam cozinhar.
comentou, aceitando a xícara de café que ele oferecia. Minha mãe insistia que todos na casa deveriam saber se virar na cozinha. Dizia que era questão de independência. Rodrigo respondeu, sentando-se à mesa. Confesso que faz anos que não faço isso. Está delicioso, Sofia exclamou com a boca cheia de panqueca coberta de mel. Após o café e a saída de Sofia para a escola, Rodrigo consultou o relógio. Preciso me encontrar com meu advogado hoje. Será que poderia pegar roupas emprestadas? Juliana completou sorrindo. Tenho algumas coisas que podem servir. Meu irmão deixou algumas peças aqui, da última vez que veio de Minas. Meia hora depois, Rodrigo se olhava no espelho. Jeans, camisa azul simples e tênis. Parecia outra pessoa, alguém comum, anônimo. Era exatamente o que precisava para atravessar a cidade sem ser reconhecido. Obrigado por tudo, Juliana, disse pegando as chaves do Porsche. Não sei como retribuir. Não precisas, ela respondeu, entregando-lhe um sanduíche embrulhado em papel. Para a viagem. Aquele pequeno gesto, tão simples e maternal, o atingiu de uma forma que não esperava. Quando foi a última vez que alguém havia se preocupado com seu bem-estar, sem esperar nada em troca? No escritório do advogado, o clima era tenso. Carlos Mendonça, um dos criminalistas mais respeitados de São Paulo, o recebeu com uma expressão grave. Lúcio já estava lá, parecendo não ter dormido há dias. A situação é séria, Rodrigo. Carlos começou sem rodeios. A Polícia Federal encontrou documentos comprometedores no seu escritório. Transações para contas offshore, contratos fraudulentos, tudo assinado por você. Isso é impossível. Nunca assinei nada disso. O problema é que as assinaturas parecem autênticas. Precisaremos de peritos para contestá-las. Lúcio interveio. Rodrigo, alguém armou para você. Alguém próximo com acesso aos sistemas, às suas senhas, aos seus documentos. Mas quem faria isso? E por quê? É o que precisamos descobrir, Carlos afirmou. Enquanto isso, temos que ganhar tempo. A boa notícia é que ainda não há mandado de prisão. A má é que suas contas foram bloqueadas e você está proibido de deixar o país. Durante as 2 horas seguintes, delinearam uma estratégia legal. Rodrigo forneceria voluntariamente todos os registros pessoais, e-mails, mensagens, qualquer coisa que pudesse ajudar a provar sua inocência. Carlos contrataria peritos para analisar as assinaturas e rastros digitais. Onde está ficando? Lúcio perguntou quando saíam do escritório. Fui à sua casa ontem, há repórteres acampados no portão. Beatriz não me deixou entrar. Disse que você não era mais bem-vindo lá. Rodrigo hesitou. Não queria envolver Juliana e Sofia em seu escândalo. Estou em um lugar seguro. Precisa de dinheiro? Suas contas estão congeladas. Tenho o suficiente por enquanto, mentiu. Na verdade, tinha apenas o dinheiro na carteira e nenhum lugar para ficar além do sofá de Juliana. Despediram-se com um abraço tenso. No caminho de volta, Rodrigo passou em frente à sede da Tec Brasil. O imponente edifício de vidro e aço, que um dia foi seu orgulho, agora parecia uma fortaleza inimiga. Vans de emissoras de televisão estavam estacionadas em frente, repórteres fazendo transmissões ao vivo sobre o escândalo. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Albuquerque? Uma voz feminina, hesitante. Aqui é Fernanda, secretária da diretora da escola da Mariana. Seu coração acelerou. Aconteceu algo com minha filha? Não, senhor, mas ela está muito abalada. Algumas crianças viram notícias sobre o senhor e... Bem, crianças podem ser cruéis. Rodrigo fechou os olhos, sentindo uma dor aguda no peito. Posso falar com ela? Na verdade, ela pediu para ligar para o senhor. Está aqui na secretaria. Houve um ruído e então... Pai? A voz pequena de Mariana partiu seu coração. Oi. Princesa, está tudo bem? Por que está todo mundo falando que você é mau, pai? Victor Mendes disse que você vai para a cadeia como os bandidos. Victor Mendes, filho de Ricardo Mendes, um dos principais acionistas da Tec Brasil. As crianças reproduzindo as conversas dos pais. Não é verdade, Mari. Seu pai não fez nada de errado. São pessoas querendo machucar.
mas vamos provar a verdade. Mãe disse que não posso mais falar de você na escola, que é para dizer que estou morando só com ela agora. Cada palavra era como uma faca. Mari, independente do que aconteça, sempre serei seu pai. Sempre te amarei mais que tudo. Quando vou te ver? Em breve, prometo. Assim que resolver alguns problemas. Tenho que ir, a aula vai começar. Ela disse apressadamente. Te amo, pai. Também te amo, princesa. A ligação encerrou, deixando-o devastado. Dirigiu sem rumo por algum tempo, tentando processar tudo. Finalmente, quase sem perceber, encontrou-se estacionando próximo à floricultura de Juliana. Entrou na loja, encontrando-a arrumando um arranjo complexo de orquídeas. Ela ergueu os olhos, notando imediatamente seu estado emocional. Tão ruim. Assim? Perguntou suavemente. Pior. Ele respondeu sentando-se em um banquinho no canto da loja. Falei com minha filha. Estão fazendo bullying com ela na escola por minha causa. Juliana abandonou o arranjo e aproximou-se, colocando uma mão em seu ombro. Sinto muito. Sabe o que é pior? Não posso protegê-la. Não posso buscá-la na escola. Não posso levá-la. Para longe disso tudo. Crianças são resilientes, Rodrigo. Mais do que imaginamos. Ele assentiu não totalmente convencido. Descobrimos que alguém falsificou documentos, assinaturas. Alguém próximo está por trás disso tudo. Tem suspeitas? Não sei. Todos os meus executivos de confiança estão na empresa há anos. São amigos, pessoas que vi crescer profissionalmente. Juliana voltou ao arranjo de orquídeas, trabalhando enquanto falava. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais facilmente nos traem. Conhecem nossas fraquezas, nossos pontos cegos. Fala por experiência própria? Um sorriso triste cruzou seu rosto. Digamos que aprendi algumas lições difíceis sobre confiança. A tarde avançou e Rodrigo acabou ajudando na loja novamente. Havia algo terapêutico em trabalhar com as mãos, em criar algo belo a partir de elementos simples. Quando Sofia chegou da escola, trouxe consigo uma energia renovada. Senhor Rodrigo, você voltou, exclamou, abraçando-o impulsivamente. Contei para minha professora que você me ajudou com o projeto de fotossíntese. Ela ficou impressionada. Aquela alegria genuína, aquele afeto incondicional, era um bálsamo para sua alma ferida. À noite, após o jantar, Sofia insistiu para que Rodrigo lesse uma história para ela. Sentado na beirada de sua cama, com um livro infantil nas mãos, sentiu uma emoção avassaladora. Lembrou-se de quando Mariana era pequena, quando ainda pedia histórias antes de dormir, antes que os compromissos profissionais, as viagens e as longas horas no escritório criassem um abismo entre eles. Você lê diferente, Sofia observou quando terminou a história. Como assim? Faz vozes para os personagens. Minha mãe só lê normal. Ele sorriu. Meu pai fazia isso quando... Eu era pequeno, achava mágico. Sua filha tem sorte. Sofia disse bocejando. Boa noite, Sr. Rodrigo. Boa noite, Sofia. Saiu do quarto encontrando Juliana na sala, dobrando roupas recém-lavadas. Entre elas, reconheceu seu terno Armani, agora limpo e passado. Não precisava se incomodar. Não, foi incômodo, ela respondeu. Sofia gostou muito da história. Você tem jeito com crianças. Nem tanto. Falhei miseravelmente com minha própria filha. Juliana o avaliou por um momento. Nunca é tarde para recomeçar, Rodrigo. Aquelas palavras simples carregavam um peso enorme. Recomeçar. Era possível? Depois de tudo que acontecera, depois de todas as escolhas erradas? Por que está me ajudando, Juliana? Realmente. Sou um estranho com problemas demais, um risco para você e Sofia. Ela terminou de dobrar a última peça antes de responder. Quando cheguei a São Paulo, grávida e desesperada, uma senhora me acolheu sem fazer perguntas. Dona Aurora, a antiga dona da floricultura. Ela me deu abrigo, trabalho e, o mais importante, dignidade. Nunca me julgou, nunca pediu nada em troca. Seus olhos encontraram os dele. Sempre prometi a mim mesma que se um dia pudesse fazer o mesmo por alguém, faria. Mesmo que esse alguém possa trazer problemas para você, especialmente se esse alguém precisar mais do que os outros.
Algo mudou naquele momento entre eles. Uma compreensão silenciosa, um reconhecimento mútuo de almas feridas que encontravam conforto inesperado uma na outra. Nos dias que se seguiram, uma rotina se estabeleceu. Rodrigo ajudava na floricultura durante o dia, buscava Sofia na escola à tarde, e à noite discutia sua defesa legal pelo telefone com Carlos. O dinheiro que tinha na carteira acabou rapidamente, e seu orgulho o impedia de aceitar o empréstimo oferecido por Lúcio. Foi Juliana quem resolveu a questão. Preciso de ajuda na floricultura. O movimento aumentou e não consigo dar conta sozinha. Posso te pagar um salário justo. Ele sabia que era uma mentira piedosa. O movimento estava normal, e ela mal conseguia manter as contas em dia. Mas aceitou a oferta, engolindo o orgulho. Era melhor do que ser um hóspede sem contribuir nada. Em uma tarde particularmente movimentada, enquanto preparava um buquê para uma cliente, Rodrigo se surpreendeu ao perceber que sabia os nomes de todas as flores, suas características, quanto tempo duravam em vaso. Havia aprendido mais em poucos dias do que imaginara ser possível. Você tem talento para isso, Juliana comentou, observando o arranjo que ele acabara de finalizar. Tem sensibilidade para cores e formas. Nunca pensei que diria isso, mas estou gostando desse trabalho. É honesto. Vejo o resultado imediato do que faço. Ela sorriu. Muito diferente de lidar com códigos de computador e ações na bolsa, imagino. Totalmente. Na Tech Brasil, passavam-se meses até vermos o resultado de uma decisão. Aqui, em minutos, transformamos flores soltas em algo que fará alguém sorrir. A porta da floricultura abriu e Rodrigo ergueu os olhos para receber o próximo cliente. Seu sorriso congelou. Beatriz estava parada na entrada, impecavelmente vestida em um conjunto Chanel, óculos escuros cobrindo metade do rosto. Ao seu lado, segurando sua mão, estava Mariana. Então é aqui que você se escondeu, Beatriz disse, a voz carregada de desdém, brincando de florista enquanto tudo desmorona. Beatriz, o que faz aqui? Rodrigo perguntou, sentindo o coração acelerar ao ver sua filha. Seu amigo Lúcio deixou escapar onde poderia encontrá-lo. Precisamos conversar. Seu olhar percorreu a pequena loja, detendo-se em Juliana. Em particular. Mariana soltou a mão da mãe e correu para abraçar o pai. Pai, senti sua falta. Rodrigo a abraçou forte, sentindo lágrimas nos olhos. Eu também, princesa, tanto. Juliana se aproximou discretamente. Podem usar o apartamento em cima. Ficarei na loja. Beatriz a examinou de cima a baixo, como se avaliasse um objeto. E você é Juliana Oliveira, a florista que está brincando de abrigar seu marido. O tom calmo, mas firme, surpreendeu Beatriz, que não esperava réplica. Antes que pudesse responder, Sofia entrou correndo na loja. Voltando da escola, mãe, olha o que eu... Parou ao ver os estranhos. Seus olhos se fixaram em Mariana. Oi, sou Sofia, você é a filha do Sr. Rodrigo? Ele fala muito de você. Mariana, tímida, acenou com a cabeça. Quer ver minha coleção de conchas? Tem um monte lá em cima. Antes que qualquer adulto pudesse intervir, as duas meninas já subiam as escadas conversando animadamente, como se fossem amigas de longa data. Beatriz suspirou, derrotada. Vamos logo com isso, Rodrigo. No pequeno apartamento, sentados na mesa da cozinha, tão diferente das amplas salas de reunião onde costumavam discutir, Beatriz foi direta. Os advogados querem que eu me divorcie de você imediatamente, para proteger meus bens e minha imagem. Dizem que seu escândalo pode me prejudicar socialmente. E o que você quer, Beatriz? Ela removeu os óculos, revelando olhos cansados. Quero entender como chegamos a esse ponto. Como você deixou isso acontecer? Eu não fiz nada do que estão me acusando. Não estou falando só do escândalo. Estou falando de nós, do nosso casamento, da nossa família. Era a conversa mais honesta que tinham em anos. Acho que nos perdemos há muito tempo, Beatriz. Ambos. Ela assentiu lentamente. Mariana. Está sofrendo. Na escola com os amigos, preciso protegê-la. Eu sei, é tudo que quero também. Do andar de cima vinham risadas infantis. Suas filhas, alheias à tempestade que arrasava o mundo dos adultos,
encontravam alegria na simplicidade de uma amizade nascente. Ela parece boa pessoa, Beatriz comentou, surpreendendo Rodrigo. A florista. Ela é mais do que posso expressar. Algo no tom de sua voz fez Beatriz o encarar mais atentamente. Um reconhecimento silencioso passou entre eles. Está apaixonado por ela. Não era uma pergunta, mas uma constatação. E foi naquele momento, confrontado por sua ex-esposa, que Rodrigo percebeu a verdade nas palavras dela. Em poucos dias, Juliana havia penetrado suas defesas, tocado seu coração de formas que nem sabia serem possíveis. Não sei o que sinto, respondeu honestamente. Só sei que ela me mostrou um mundo diferente. Um mundo onde o que tenho ou quanto ganho não importa. Onde sou apenas eu. Beatriz suspirou profundamente. Nunca tivemos isso, tivemos? Sempre foi sobre status, aparências, conquistas. Acho que nos casamos pelas razões erradas. Mas tivemos uma razão certa, ela disse olhando para cima, na direção das risadas. E por ela, precisamos resolver isso civilizadamente. Era mais do que Rodrigo esperava. Uma trégua, um vislumbre da mulher com quem se casara antes que ambos se perdessem nas armadilhas do sucesso e das aparências. O que propõe? Beatriz ajustou a postura, recuperando a compostura empresarial que a caracterizava. Proponho um acordo. Não vou precipitar o divórcio nem fazer exigências absurdas. Em troca, quero que você resolva essa situação o mais rápido possível pelo bem de Mariana. Rodrigo assentiu, ainda surpreso com a mudança de atitude. Obrigado. Não me agradeça ainda se for condenado. Ela deixou a frase no ar. Não serei, sou inocente. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, quebrado apenas pelas risadas das meninas vindas do quarto de Sofia. Finalmente, Beatriz falou. Você parece diferente. Mais presente. Me sinto diferente, admitiu. Ela o estudou por alguns instantes. Quando isso acabar, podemos conversar sobre arranjos para você ver Mariana regularmente. Ela sente sua falta. Era mais do que ele esperava. Muito mais. Quando Beatriz se levantou para ir embora, as meninas desceram correndo as escadas. Mariana segurava um pequeno vaso com uma suculenta. Sofia me deu de presente, mãe. Posso ficar com ela? Por favor. Beatriz olhou para a planta, depois para a menina que sorria ao lado de sua filha. Claro, querida, mas terá que cuidar dela. O senhor Rodrigo me ensinou como, Mariana exclamou. Tem que colocar perto da janela e regar só um pouquinho por semana. Rodrigo sentiu o coração apertar. Em apenas uma tarde com Sofia, sua filha, havia aprendido mais sobre plantas do que em anos a seu lado. Após uma despedida emocionada, com promessas de telefonemas e visitas futuras, Beatriz e Mariana partiram. Rodrigo observou o carro se afastar, sentindo um misto de tristeza e esperança. Ela é linda, sua filha, Juliana comentou, aproximando-se. Tem seus olhos. E o temperamento da mãe, ele sorriu. Obrigado por nos dar privacidade. Não precisa agradecer. Família é importante, ela hesitou. Correu tudo bem? Surpreendentemente, sim. Beatriz estava diferente, mais razoável. As pessoas nos surpreendem quando menos esperamos. Sofia interrompeu a conversa puxando a barra da blusa de Juliana. Mãe, posso convidar Mariana para brincar outro dia? Ela nunca viu um beija-flor de perto. Podemos mostrar os que vêm nas flores do jardim comunitário. Juliana trocou um olhar com Rodrigo. Se o pai dela permitir, claro. Tenho certeza que ela adoraria. Ele respondeu, sentindo uma onda de gratidão por esta família que havia aberto as portas para ele e agora se abria também para sua filha. Naquela noite, após Sofia ir dormir, Rodrigo e Juliana sentaram-se na pequena varanda do apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho barato. A cidade brilhava ao longe, luzes que antes representavam poder e conquista, mas que agora pareciam apenas um cenário distante. Beatriz disse algo hoje que me fez pensar, Rodrigo comentou girando o vinho no copo. Disse que estou diferente. E está? Ele considerou a pergunta.
Toda a minha vida adulta foi sobre conquistas externas. Construir a empresa, aumentar lucros, comprar coisas, impressionar pessoas. Nunca parei para pensar se era realmente feliz. E era? Achava que sim, até conhecer você e Sofia. Virou-se para encará-la. Nunca vi ninguém viver com tão pouco e parecer tão completa. Juliana sorriu, olhando para as estrelas que mal se viam no céu poluído de São Paulo. Nem sempre foi assim. Quando pai de Sofia desapareceu, me senti abandonada, traída. Questionei todas as minhas escolhas. Foi Dona Aurora, a antiga dona da floricultura, quem me ensinou algo precioso. O quê? Que a felicidade não está nas coisas que temos, mas na capacidade de apreciar o que já está presente. As flores me ensinaram isso. Elas são efêmeras, Rodrigo. Brilham intensamente por alguns dias e depois se vão. Se não pararmos para apreciá-las no momento em que estão abertas, perdemos sua beleza para sempre. Ele absorveu aquelas palavras, sentindo seu impacto. Passei a vida perseguindo o próximo objetivo, a próxima conquista. Nunca parei para apreciar o momento. Nunca é tarde para começar. Seus olhares se encontraram, e por um instante o mundo pareceu suspender. Rodrigo sentiu o impulso de se aproximar, de tocar seu rosto, mas hesitou. Era cedo demais, complicado demais. Ela percebeu sua hesitação e sorriu suavemente, sem julgamento. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rodrigo. Era Carlos, seu advogado. Rodrigo, temos uma novidade. Os peritos analisaram as assinaturas nos documentos fraudulentos. São falsificações sofisticadas, mas definitivamente falsas. E mais, encontramos um padrão nos acessos ao sistema durante as transações suspeitas. Todos foram feitos de um endereço IP específico. De quem? Ainda não sabemos, mas estamos perto. Precisamos que você venha ao escritório amanhã. Temos que revisar todos os documentos da empresa dos últimos 2 anos. Após desligar, Rodrigo explicou as novidades para Juliana. Isso é ótimo, ela exclamou. Estão cada vez mais perto de provar sua inocência. Sim, mas ainda falta descobrir quem está por trás disso. E por quê? No dia seguinte, Rodrigo passou horas no escritório de Carlos revisando documentos, transações, contratos. Foi um trabalho exaustivo, mas revelador. Está vendo esse padrão? Carlos apontou para uma sequência de operações financeiras. Alguém vem sistematicamente desviando pequenas quantias para contas offshore. Pequenas o suficiente para passar despercebidas individualmente, mas que somam milhões ao longo do tempo. E tudo feito com minha suposta autorização, Rodrigo concluiu frustrado. Exatamente, mas há algo mais. Carlos pegou outro documento. Todas essas operações começaram após a última reestruturação da empresa, quando você promoveu novos diretores. Lúcio, que acompanhava a reunião, franziu o senho. Isso foi há 2 anos, quando expandimos para o mercado internacional. Precisamos de uma lista de todos que tiveram acesso privilegiado ao sistema nesse período. Rodrigo concluiu. Ao final do dia, tinham uma lista de 5 nomes. Executivos de alto escalão com autoridade suficiente para realizar tais operações. Todos pessoas de confiança, alguns amigos pessoais de Rodrigo. Vou investigar o histórico financeiro de cada um, Carlos prometeu. Alguém deve ter deixado rastros. Exausto, Rodrigo voltou para a floricultura. Encontrou Sofia na loja, fazendo sua lição de casa em um canto, enquanto Juliana atendia os últimos clientes do dia. Senhor Rodrigo, Sofia exclamou. Mariana ligou. Ela vai vir sábado para brincarmos no jardim comunitário. A notícia o pegou de surpresa. Beatriz concordou? A própria Mariana que ligou, Juliana explicou. Disse que a mãe permitiu, mas que viria com o motorista. Um sentimento caloroso o invadiu. Sua filha, por iniciativa própria, buscando esse novo vínculo. Era um pequeno milagre. Tudo bem para você? Perguntou a Juliana. Não quero causar mais transtornos. Sofia está radiante. Além disso, ela hesitou. Acho importante para as meninas. E para você. Havia tanto nas palavras não ditas,
tanta compreensão em seu olhar que Rodrigo sentiu um nó na garganta. Como esta mulher, que mal o conhecia, podia entendê-lo tão profundamente? O sábado chegou com um sol brilhante, raro para o inverno, paulistano. Mariana chegou pontualmente, trazida pelo motorista da família. Vestia jeans e tênis tão diferente das roupas de grife que Beatriz normalmente escolhia para ela. "Pai!" gritou ao vê-lo, correndo para seus braços. Sofia já esperava, praticamente pulando de empolgação. "Vem, Mariana. Vou te mostrar o jardim de borboletas que ajudamos a plantar." As duas correram na frente, enquanto Rodrigo e Juliana as seguiam a uma distância segura. O jardim comunitário ficava a algumas quadras da floricultura, um pequeno oásis verde criado pelos moradores do bairro. "Sofia me contou que vocês ajudaram a criar este lugar." Rodrigo comentou, observando o espaço bem cuidado com canteiros de flores, ervas e pequenas árvores frutíferas. "Quando cheguei ao bairro, isto era apenas um terreno abandonado cheio de entulho. Dona Aurora sugeriu transformá-lo. Convencemos. Os vizinhos fizemos mutirões nos fins de semana. Hoje é o coração da comunidade." As meninas corriam entre os canteiros, Sofia mostrando orgulhosamente cada planta para Mariana, que observava tudo com fascínio. Em um canto, um grupo de senhoras cultivava ervas medicinais. Em outro, alguns adolescentes pintavam um mural. "Nunca imaginei Mariana assim", Rodrigo comentou. "Em nossa casa, ela passa a maior parte do tempo em atividades estruturadas. Aulas de balé, piano, inglês, nunca simplesmente brincando. Crianças precisam de tempo livre para descobrir o mundo no próprio ritmo." Um beija-flor aproximou-se de um canteiro de flores vermelhas, e as meninas ficaram paralisadas, observando maravilhadas. Quando o pássaro se afastou, explodiram em risadinhas e comentários excitados. "Olha a cara da Mariana." Juliana sorriu. "É como se tivesse visto magia pela primeira vez." E era exatamente assim que parecia. Sua filha, sempre tão contida e séria, estava radiante, com manchas de terra nos joelhos e uma expressão de deslumbramento puro. Passaram o dia no jardim. Ajudaram a plantar mudas de alface, pintaram pedras para decorar os canteiros, compartilharam um piquenique simples preparado por Juliana. Rodrigo observou como Sofia tinha facilidade em fazer amizades, conversando com todos que passavam, enquanto Mariana, inicialmente tímida, gradualmente se abria, inspirada pela nova amiga. "Pai, podemos ter um jardim assim em casa?" Mariana perguntou enquanto voltavam para a floricultura no final da tarde. "Bem, nossa casa tem um jardim enorme, mas é mais decorativo. Podemos transformar uma parte dele em algo parecido com este. Sofia disse que posso vir aqui sempre que quiser ajudar." "Posso, pai? Por favor?" O pedido tão simples o comoveu. "Claro, princesa, sempre que sua mãe permitir." Quando o motorista veio buscá-la, Mariana abraçou Sofia como se fossem amigas de longa data. "Obrigada pelo melhor dia de todos." "Volte logo", Sofia respondeu. "Ainda temos que construir a casa para as Joaninhas." Depois que Mariana partiu, Sofia correu para tomar banho, exausta, mas feliz. Rodrigo e Juliana ficaram na sala. Um silêncio, confortável entre eles. "Obrigado", ele disse finalmente, "por hoje, por tudo." "Não precisa agradecer. Foi maravilhoso ver as meninas se dando tão bem." "Não é só isso", ele a encarou. "Você está me mostrando uma vida que nunca imaginei possível. Uma vida onde as coisas simples importam." Juliana sorriu. "Às vezes precisamos perder tudo para enxergar o que realmente importa." Foi um impulso, algo que não planejou. Rodrigo se inclinou e a beijou suavemente. Por um instante terrível, temeu ter cometido um erro, ultrapassado alguma fronteira invisível. Mas então ela correspondeu, um beijo doce e hesitante, como um primeiro amanhecer após uma longa noite. Quando se afastaram, ambos pareciam surpresos, como adolescentes descobrindo o primeiro amor. "Desculpe, eu..." "Não se desculpe", ela o interrompeu. "Mas precisamos ser cautelosos, Rodrigo. Sua vida está em turbulência e tem Sofia a considerar.
Ela já se apegou muito a você. E você? Juliana corou levemente. Também me apeguei mais do que deveria. Tenho medo, ele admitiu. Medo de que, quando tudo isso acabar, quando minha vida voltar ao normal, eu me perca novamente. Volte a ser quem eu era. Isso depende apenas de você. De quais valores escolhe abraçar? Sofia apareceu na porta de pijama e cabelos molhados. Mãe, posso ligar para Mariana antes de dormir? Prometi ensinar ela a cuidar da suculenta. Claro, meu amor. Mas rápido, já está ficando tarde. Enquanto Sofia fazia a ligação, entusiasmada, Rodrigo observou mãe e filha. Em poucas semanas, estas duas pessoas haviam se tornado o centro de seu universo. Um universo muito diferente do que construíra ao longo de anos, mas infinitamente mais valioso. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Descobrimos algo. Venha ao escritório amanhã às 9h. Urgente. Mostrou a mensagem para Juliana, que assentiu. Parece importante. Espero que finalmente tenhamos respostas. Na manhã seguinte, Rodrigo chegou pontualmente ao escritório de Carlos. Lúcio já estava lá com uma expressão grave. Na mesa, documentos espalhados e uma tela de computador mostrando tabelas financeiras. O que descobriram? Perguntou. Rodrigo sentando-se. Carlos e Lúcio trocaram um olhar tenso antes de Carlos falar. Rastreamos as transferências offshore. Todas iam para um conjunto de empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Essas empresas, por sua vez, transferiam o dinheiro para uma conta privada na Suíça. De quem? Carlos empurrou uma pasta para ele. Veja você mesmo. Rodrigo abriu a pasta e sentiu o sangue gelar. O nome no extrato bancário era o último que esperava ver. Isso não pode estar certo, murmurou incrédulo. Verificamos 3 vezes. Carlos confirmou. Não há dúvida. O nome no documento era Lúcio Viana, seu diretor financeiro, seu braço direito, seu amigo mais próximo. O homem que estava sentado diante dele neste exato momento. Rodrigo encarou Lúcio, o homem que considerava seu melhor amigo há mais de 15 anos. Alguém com quem compartilhara não apenas os desafios profissionais, mas também momentos pessoais. O padrinho de seu casamento, o primeiro a segurar Mariana após seu nascimento. Como pôde, Lúcio? A pergunta saiu quase como um sussurro. Lúcio manteve o semblante impassível. Não sei do que está falando. Isso é claramente uma armação. Alguém está tentando nos colocar um contra o outro. Carlos interveio. Temos mais, Rodrigo. Todas as transações fraudulentas foram feitas de um IP registrado no computador pessoal de Lúcio. E encontramos documentos em seu cofre particular na empresa. Documentos que comprovam a criação das empresas de fachada. Mentira! Lúcio levantou-se bruscamente. Isso foi plantado? Rodrigo, você me conhece. Construímos a Tec Brasil juntos do zero. Por que eu faria isso? É o que eu gostaria de saber. Rodrigo respondeu, sentindo uma dor profunda no peito. Traição era uma ferida que sangrava sem deixar marcas visíveis. Vou ligar para meu advogado. Lúcio declarou pegando o celular. Não será necessário. Carlos fez um gesto e 2 homens entraram na sala. Estes são investigadores da Polícia Federal. Já tenho um mandado para sua prisão, Sr. Viana. O quê? Rodrigo, não deixe isso acontecer. Estou sendo incriminado. Enquanto os policiais algemavam Lúcio explicando seus direitos, Rodrigo permanecia sentado, atordoado demais para reagir. Parte dele queria acreditar no amigo, queria que houvesse outra explicação, mas as evidências eram esmagadoras. Por quê? Perguntou novamente quando os policiais deram um momento para uma última conversa. Algo mudou no olhar de Lúcio. A máscara de inocência caiu, revelando uma frieza calculista que Rodrigo jamais vira antes. Por que não eu? Respondeu finalmente. Sempre foi você o rosto da empresa, o gênio visionário, enquanto eu era apenas o cara dos números. Você recebia os prêmios, as capas de revista, o reconhecimento. Eu construí aquela empresa tanto quanto você, Rodrigo, talvez até mais. Poderíamos ter conversado sobre isso, ajustado os papéis, a visibilidade. Tarde demais.
Já havia tomado minha decisão há 2 anos quando percebi que nunca seria mais que sua sombra. E o plano era me incriminar? Me destruir? Um sorriso frio cruzou o rosto de Lúcio. O plano era perfeito. Eu criaria evidências contra você, forçaria sua saída, assumiria o controle da empresa como o único capaz de salvá-la do escândalo e depois, gradualmente, transferiria mais ativos para minhas contas offshore. Em alguns anos, venderia a empresa por bilhões e desapareceria. E nossos funcionários? As famílias que dependem da Tech Brasil? Danos colaterais. Lúcio deu de ombros. É assim que funciona o mundo real, Rodrigo. Só os espertos sobrevivem. Os policiais o levaram, deixando para trás um Rodrigo devastado. O que acontece agora? Perguntou a Carlos. Temos provas suficientes para limpar seu nome. A polícia federal já está ciente da sua inocência. Prepararemos um comunicado à imprensa para amanhã. Quanto à Tech Brasil, o Conselho Administrativo provavelmente o convidará a reassumir o comando. Rodrigo assentiu, sentindo-se estranhamente vazio. A vitória tinha gosto de cinzas. Dirigiu sem rumo por horas, tentando processar a traição. Eventualmente, encontrou-se no Parque Ibirapuera, no mesmo banco onde tudo começara semanas atrás. O parque estava cheio de famílias aproveitando o domingo ensolarado, crianças correndo, casais de mãos dadas, idosos alimentando pássaros. Vidas simples, comuns, vidas reais. Seu celular tocou insistentemente. Ignorou as primeiras chamadas, mas quando viu que era Juliana, atendeu. Rodrigo, está tudo bem? Sofia está preocupada. Você saiu cedo e não voltou para o almoço. Desculpe, perdi a noção do tempo. Descobrimos quem estava por trás de tudo. Quem? Lúcio, meu melhor amigo, meu sócio desde o início. O silêncio. Do outro lado da linha dizia tudo. Estou no Ibirapuera, ele continuou. Preciso de um tempo para pensar. Entendo. Quer que eu vá até aí? Não é necessário. Volto logo. Mas Juliana conhecia a dor na sua voz. 1 hora depois, avistou Sofia correndo em sua direção, com Juliana caminhando alguns passos atrás, carregando uma sacola. Senhor Rodrigo, Sofia exclamou. Trouxemos piquenique. A simplicidade do gesto, procurá-lo quando estava ferido, trazer comida, oferecer companhia, o tocou profundamente. Esta era a verdadeira amizade, o verdadeiro cuidado. Sofia espalhou uma toalha na grama próxima ao banco, enquanto Juliana tirava da sacola sanduíches, frutas e uma garrafa térmica, com chá gelado. Não precisava se incomodar. Ele disse, ajudando-a a arrumar tudo. Não é incômodo, ela respondeu simplesmente. Sofia insistiu que precisávamos te encontrar. Disse que você estava triste e que sanduíches de queijo quente sempre a animam quando está triste. Sorriu, ao ver o sanduíche cuidadosamente embrulhado. Sua filha é incrível. Ela aprendeu a reconhecer a dor nos outros muito cedo. Sofia corria atrás de um cachorro, dando a eles um momento de privacidade. Como está se sentindo? Juliana perguntou. Traído. Idiota, enganado. Ele suspirou. Lúcio era como um irmão para mim. Confiava nele completamente. Às vezes as pessoas mais próximas nos ferem mais profundamente. Têm acesso aos nossos pontos vulneráveis. Carlos disse que meu nome será limpo amanhã. A Tech Brasil provavelmente me pedirá para voltar. Juliana o estudou atentamente. Você vai. A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Sinceramente, não sei. Ele mordeu o sanduíche, saboreando o conforto simples daquele gesto. Algumas semanas atrás não teria dúvidas. Era minha vida, minha identidade, agora... Agora vejo que construí um império, mas não um lar. Tinha sucesso, mas não felicidade. Tinha conexões empresariais, mas poucas conexões humanas verdadeiras. Sofia voltou correndo, interrompendo a conversa. Passou o resto da tarde com eles, brincando, conversando, apreciando o momento presente, algo que Rodrigo raramente fazia antes. No caminho de volta à floricultura, seu celular tocou novamente. Era Beatriz. Rodrigo, acabei de saber pela televisão. Lúcio foi preso?
Sim, era ele. Por trás de tudo. Meu Deus. Sinto muito. Sei o quanto era importante para você. Obrigado. Uma pausa. O que significa para nós? Para o divórcio? Rodrigo olhou para Sofia, que caminhava alguns passos à frente de mãos dadas com Juliana, ambas rindo de algo que só elas entendiam. Duas pessoas que o haviam acolhido quando estava no fundo do poço, que haviam mostrado generosidade sem pedir nada em troca. Acho que devemos prosseguir, Beatriz. Não por causa do escândalo, mas porque ambos merecemos recomeçar, encontrar a felicidade verdadeira. Um suspiro do outro lado da linha. Você já encontrou a sua, não é? Ele não precisou responder. Alguns silêncios são mais eloquentes que palavras. Mariana não para de falar sobre o jardim comunitário e sobre Sofia. Nunca a vi tão animada com algo. Gostaria de manter nosso combinado sobre as visitas, independente do divórcio. Claro. Ela hesitou. Rodrigo, seja lá o que decidir fazer a seguir, espero que seja feliz, de verdade. Aquela noite, após Sofia ir dormir, Rodrigo e Juliana sentaram-se novamente na pequena varanda. A lua cheia iluminava São Paulo, transformando a selva de pedra em algo quase mágico. Tenho algo para te mostrar, Juliana disse, entregando-lhe um envelope. Sofia trouxe da escola hoje. Era um desenho feito por Sofia. Mostrava 4 pessoas, de mãos dadas em frente a uma casa com flores. Sofia, Juliana, Rodrigo e Mariana. No topo, com letra infantil, estava escrito Minha Família. Rodrigo sentiu a emoção apertar sua garganta. Ela me incluiu como parte da família. Sofia se apega facilmente. É parte do seu charme. Juliana sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Tenho medo de que ela se machuque quando você voltar para sua vida normal. E se eu não quiser voltar? Juliana o encarou surpresa. O que quer dizer? Amanhã meu nome será limpo. Poderia facilmente voltar à Tec Brasil, reassumir meu posto, retomar minha vida de antes. Fez uma pausa. Mas não tenho certeza. Se é o que quero. E o que você quer? Rodrigo pegou sua mão entrelaçando seus dedos com os dela. Quero acordar em um lugar onde me sinta em paz. Quero estar presente para Mariana de uma forma que nunca estive. Quero construir algo real, algo que não dependa de lucros trimestrais ou valor de ações. Está falando em abandonar tudo que construiu? Estou falando em construir algo diferente, algo melhor. Juliana apertou sua mão. Não tome decisões precipitadas, Rodrigo. O que vivemos nas últimas semanas foi intenso, mas também foi um período de crise. As emoções estão à flor da pele. Não é uma decisão impulsiva, ele garantiu. É uma clareza que nunca tive antes. Você e Sofia me mostraram um mundo que eu nem sabia que existia. Um mundo onde as pequenas coisas importam mais que os grandes negócios. Tenho medo, ela admitiu. Medo de que seja apenas gratidão pelo acolhimento, ou uma reação à traição de Lúcio. Medo de que um dia você acorde e perceba que sente falta da sua antiga vida, do poder, do reconhecimento. É um risco, ele concordou, mas alguns riscos valem a pena. Inclinou-se e a beijou. Um beijo mais profundo e confiante que o primeiro. Quando se separaram, viu nos olhos dela o mesmo turbilhão de emoções que sentia. Esperança, medo, desejo, cautela. Vamos com calma, ela pediu. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ele concordou. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com o som de Sofia cantarolando na cozinha. O aroma de café fresco preenchia o pequeno apartamento. Por um momento, deitado no sofá que havia sido sua cama nas últimas semanas, sentiu uma paz que dinheiro algum poderia comprar. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carlos com um link para uma matéria de jornal que acabara de ser publicada online. CEO da Tec Brasil inocentado, diretor financeiro confessa fraude. A verdade, finalmente vinha à tona. Levantou-se, dobrando cuidadosamente os lençóis como fazia todas as manhãs. Na cozinha, Sofia preparava torradas com manteiga, orgulhosa de sua contribuição para o café da manhã. Bom dia, Sr. Rodrigo. Fiz torradas. Estão ótimas, ele elogiou, aceitando uma. Onde está sua mãe? Lá embaixo, abrindo a loja.
Chegou uma encomenda grande de rosas para um casamento. Terminando rapidamente o café, Rodrigo desceu para a floricultura. Juliana organizava dezenas de rosas vermelhas e brancas, preparando-as para arranjos elaborados. Bom dia. Ela sorriu ao vê-lo. Vi as notícias. Parabéns por limpar seu nome. Obrigado. Preciso ir ao escritório hoje, resolver algumas questões legais. Tudo bem se eu voltar mais tarde? Claro. Esta é sua casa agora. As palavras simples carregavam um peso imenso. Sua casa. Um lugar para retornar, não apenas um endereço onde dormia. No escritório de advocacia, Carlos apresentou os documentos que precisavam ser assinados. Declarações oficiais, comunicados à imprensa, processos contra Lúcio, a burocracia necessária para encerrar oficialmente o pesadelo. O Conselho da Tec Brasil ligou 3 vezes esta manhã, Carlos informou. Estão ansiosos para que você reassuma o comando o quanto antes. As ações já estão subindo, com as notícias da sua inocência. Ainda não tomei uma decisão sobre isso. Carlos o encarou surpreso. Rodrigo, estamos falando da empresa que você construiu do zero. Seu legado. Eu sei, mas algumas coisas mudaram. Eu mudei. É a florista, não é? Ouça, entendo que ela te ajudou em um momento difícil, mas não tome decisões permanentes, baseadas em emoções temporárias. Rodrigo sorriu. Carlos estava apenas sendo o advogado pragmático de sempre. Não é só isso, Carlos. É sobre prioridades, sobre o que realmente importa no final do dia. Deixou o escritório com a sensação de um capítulo se fechando. No caminho parou no condomínio onde morava com Beatriz. Precisava pegar algumas roupas e documentos pessoais. A mansão de 800 metros quadrados, com seu jardim meticulosamente cuidado por paisagistas profissionais, piscina olímpica e garagem para 6 carros, parecia estranhamente fria e impessoal, agora, como um cenário elaborado, belo, mas sem alma. Beatriz o recebeu na sala principal. Estava elegante como sempre, mas havia algo diferente em sua postura, menos rigidez talvez. Vim buscar algumas coisas. Ele explicou. Claro, sua secretária enviou as últimas roupas da lavanderia. Estão no seu closet. Enquanto Rodrigo separava o que precisava, Beatriz observava em silêncio. É estranho, ela finalmente comentou. Depois de todo esse tempo, você parece um estranho na própria casa. Acho que nunca foi realmente um lar para mim, apenas um endereço. Ela assentiu, compreendendo. Mariana perguntou se pode ir ao jardim comunitário de novo este fim de semana. Adoraria. Posso buscá-la. No sábado de manhã, ela ficaria feliz. Quando estava prestes a sair, Mariana chegou da escola. Seu rosto iluminou-se ao ver o pai. Pai, você voltou para casa? Não, princesa. Só vim pegar algumas coisas, mas combinei com sua mãe de te buscar no sábado para irmos ao jardim. Com a Sofia? Sim, com a Sofia. Mariana o abraçou forte. Estou feliz que não seja um bandido, pai. Sabia que você era bom. A simplicidade da declaração infantil o comoveu profundamente. Obrigado por acreditar em mim, Mari. No caminho de volta à floricultura, Rodrigo fez um desvio. Havia uma decisão tomada em seu coração, mas precisava de um último elemento para concretizá-la. Quando retornou à loja, já era final de 17 da tarde. Sofia estava ajudando Juliana a limpar o espaço após um dia movimentado. Senhor Rodrigo, você voltou. Sofia correu para abraçá-lo. Trouxe alguma surpresa? Ele sorriu. Na verdade, sim, mas primeiro preciso conversar com sua mãe. Pode terminar de varrer sozinha? Sofia assentiu, curiosa, mas obediente. Vamos para a varanda? Convidou Juliana, notando seu semblante sério. Na pequena varanda do apartamento, Rodrigo respirou fundo, organizando os pensamentos. Tomei algumas decisões hoje, começou. Grandes decisões. Sobre a Tec Brasil? Sobre tudo. Sobre minha vida daqui para frente. Juliana o observava atentamente, um leve tremor em suas mãos revelando nervosismo. Decidi não voltar para a Tec Brasil, pelo menos não como CEO. Vou manter minhas ações, mas indicarei um novo presidente, alguém competente
e, mais importante, íntegro. Tem certeza? É uma decisão enorme. Absoluta. Também decidi vender a mansão em Alphaville. É grande demais para uma pessoa e carrega muitas memórias que prefiro deixar para trás. Juliana assentiu, absorvendo as informações. E há uma terceira decisão, continuou ele, pegando algo do bolso. Mas para esta, preciso da sua ajuda. Colocou na mesa entre eles uma pequena caixa de veludo azul. Juliana olhou para a pequena caixa de veludo azul, seu rosto uma mistura de surpresa e preocupação. Por um momento, o tempo pareceu congelar na pequena varanda. Rodrigo, ela finalmente falou, sua voz quase um sussurro. O que é isso? Não é o que você está pensando. Ele sorriu abrindo a caixa. Dentro não havia um anel, mas uma chave. É a chave de um novo começo. Juliana pegou a chave, examinando-a com curiosidade. Não entendo. Comprei um espaço. Uma loja maior na Alameda Santos, com um apartamento confortável em cima. 3 quartos, terraço amplo, perfeito para um jardim suspenso. Ele fez uma pausa observando sua reação. É para a Flores da Ju. O quê? Juliana piscou incrédula. Rodrigo, não posso aceitar isso. É um investimento, ele completou. No seu talento, no seu trabalho. Vi como você luta para manter este lugar como trabalha duro. O novo espaço é 3 vezes maior, em uma área com mais movimento, perto de escritórios e hotéis que precisam. Constantemente de arranjos florais. Mas deve ter custado uma fortuna e... Eu não tenho como pagar. Podemos discutir os detalhes financeiros depois. Pense nisso como um empréstimo, se preferir, ou uma sociedade. Ele pegou suas mãos entre as dele. Juliana, nas últimas semanas, você me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar. Dignidade, propósito, um lugar para recomeçar. Deixe-me retribuir da forma que posso. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos dela. Não sei o que dizer. Diga que vai pelo menos conhecer o lugar antes de decidir. Nesse momento, Sofia apareceu na porta da varanda. O que aconteceu? Porque a mãe está chorando. Rodrigo sorriu para a menina. Estou convidando vocês para conhecerem um lugar especial amanhã. Um lugar que pode ser o novo lar da Flores da Ju. Os olhos de Sofia se arregalaram. Uma loja nova vai ser maior? Podemos ter aquários com peixes coloridos como na floricultura do shopping? Juliana riu, enxugando as lágrimas. Sofia, não é assim tão simples. Por que não, Rodrigo? Perguntou. Se a nova loja tiver espaço para aquários, por que não? Sofia pulou de alegria, abraçando os dois. Vai ser a melhor floricultura do mundo. Naquela noite, após Sofia dormir, Juliana e Rodrigo conversaram por horas. Ela expressou suas preocupações, seus medos, suas dúvidas sobre aceitar algo tão grande. Tenho medo de que se arrependa, ela confessou. De que seja apenas gratidão ou pior, culpa, te motivando. Não é gratidão nem culpa, ele respondeu. É visão de futuro. Você tem um talento raro, Juliana. Vi como seus clientes confiam em você, como valorizam seus arranjos. Vi o carinho que coloca em cada buquê. Este negócio pode crescer, prosperar. E quanto a nós, a isso que está acontecendo entre nós? Ele acariciou seu rosto suavemente. São coisas separadas. A loja é um investimento que faria mesmo se fôssemos apenas amigos. O que sinto por você? Hesitou, buscando as palavras certas. O que sinto é algo que nunca experimentei antes. É real, profundo e assustador. Mas não quero que se sinta pressionada ou em dívida. E se não der certo? Entre nós. Então você terá uma floricultura próspera e eu terei feito um bom investimento. Mas acredito que vai dar certo, Juliana. Nunca acreditei tanto em algo na minha vida. Na manhã seguinte, Rodrigo levou Juliana e Sofia para conhecer o novo espaço. Localizado em uma esquina privilegiada da Alameda Santos, o imóvel tinha amplas vitrines voltadas para a rua, teto alto e piso de madeira nobre. No centro, uma escada em espiral levava ao apartamento no andar superior. Sofia corria pelo espaço. Vazio, imaginando onde ficariam as flores, os vasos, os aquários sonhados. Mãe, podemos ter um canto só para plantas carnívoras? A professora disse que elas são fascinantes. Juliana caminhava lentamente, tocando as paredes, as janelas,
como se tentasse absorver a realidade daquele lugar. É lindo, Rodrigo. Perfeito. Na verdade. Então aceita? Ela respirou fundo. Com uma condição. Qual? Que seja realmente um investimento, não um presente. Quero documentos formais, contratos, tudo registrado. E quero pagar, mesmo que demore anos. Ele sorriu admirando seu orgulho e independência. Tudo como quiser. Posso chamar Carlos para preparar os documentos. E quero que seja uma sociedade de verdade. Você não será apenas o investidor silencioso. Quero suas ideias, sua experiência. Isso o pegou de surpresa. Quer que eu trabalhe na floricultura? Por que não? Você tem talento com os arranjos, e seu conhecimento de negócios será valioso. Além disso, ela sorriu, um brilho travesso nos olhos. Já provei que posso ser sua chefe. Ele riu, encantado com a ideia. Juliana Oliveira está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria, em todos os sentidos. Sofia voltou correndo. Tem um terraço enorme lá em cima. Podemos fazer um jardim suspenso. E tem um quarto que pode ser meu e outro para a Mariana quando ela vier nos visitar. Juliana e Rodrigo trocaram um olhar significativo. A menina já planejava a nova vida como se fosse certa. Sofia, Juliana começou cautelosamente. Ainda não decidimos se vamos nos mudar. E a Mariana tem a casa dela. Mas ela pode visitar, não pode? E o senhor Rodrigo vai morar conosco, certo? Um silêncio constrangedor caiu sobre eles. Era uma pergunta que pairava no ar, mas que ainda não haviam discutido abertamente. Sofia, Rodrigo ajoelhou-se para ficar na altura dela. Sua mãe e eu ainda estamos decidindo muitas coisas. O que sabemos com certeza é que onde quer que estejamos, você e sua mãe são muito importantes para mim. A menina assentiu, parecendo compreender a complexidade adulta por trás das palavras simples. Nas semanas seguintes, os preparativos para a mudança avançaram rapidamente. Rodrigo e Juliana assinaram um contrato de sociedade formalizado por Carlos. A antiga floricultura foi colocada à venda, e os projetos para a nova loja começaram a tomar forma. Rodrigo mergulhou no processo com entusiasmo surpreendente, aplicou seu conhecimento de negócios para criar sistemas eficientes, pesquisou fornecedores melhores, desenvolveu um site e estratégias de marketing digital. Juliana, por sua vez, expandiu sua visão artística. Com mais espaço e recursos, podia criar arranjos mais elaborados, explorar novas combinações de flores, oferecer workshops de jardinagem. O nome Flores da Ju foi mantido, mas com um novo logo e identidade visual. Em paralelo, sua relação pessoal evoluía lentamente. Rodrigo alugou um pequeno apartamento próximo, respeitando o desejo de Juliana de não apressar as coisas, especialmente por causa de Sofia. Jantavam juntos quase todas as noites. Passavam os fins de semana explorando parques e jardins botânicos, construindo memórias como uma família em formação. Mariana tornou-se presença constante nesse novo arranjo. Beatriz, surpreendentemente, mostrou-se compreensiva e flexível com as visitas, percebendo como a filha florescia nesse novo ambiente. As duas meninas desenvolveram uma amizade que transcendia as diferenças de origem e criação. Em uma tarde particularmente significativa, Rodrigo levou Mariana, Sofia e Juliana ao Jardim Botânico. Enquanto as meninas corriam à frente, identificando plantas e competindo para ver quem conhecia mais espécies, ele e Juliana caminhavam de mãos dadas. É incrível como as crianças se adaptam, Juliana comentou. Como se sempre tivessem sido irmãs. Crianças enxergam o essencial, Rodrigo respondeu. Não se importam com históricos, complicações, diferenças sociais. Apenas reconhecem a bondade no outro. Como Sofia reconheceu em você naquele primeiro dia no parque. Ele sorriu. Exatamente. Ela viu algo que nem eu mesmo conseguia ver naquele momento. Pararam diante de um pequeno lago com vitórias régias. As grandes folhas circulares sustentavam o peso de pássaros minúsculos, uma metáfora perfeita de força na aparente fragilidade. Recebi uma proposta interessante hoje, Rodrigo comentou.
A Universidade de São Paulo me convidou para dar palestras sobre ética nos negócios. Aparentemente, minha história de redenção virou caso de estudo. Juliana riu. Professor Albuquerque, combina com você. Estou pensando em aceitar. Seria apenas uma vez por semana. Não interferiria com a floricultura. Acho que deveria. Tem muito a ensinar sobre recomeços. Ele a encarou sério de repente. Tenho aprendido mais do que ensinado ultimamente. As meninas voltaram correndo, interrompendo o momento. Sofia carregava uma flor exótica, enquanto Mariana tirava fotos com o celular novo que ganhara no aniversário. Pai, podemos ir ao café do jardim? Estou morrendo de fome, Mariana pediu. Claro, princesa, vamos todos. No café, enquanto as meninas devoravam bolos e sucos, Juliana recebeu uma ligação. Afastou-se para atender, retornando minutos depois com um sorriso radiante. Era da Associação Brasileira de Paisagismo, anunciou emocionada. Querem que eu dê um workshop no Congresso Nacional do próximo mês. Isso é incrível. Rodrigo a abraçou espontaneamente. Estão reconhecendo seu talento. Estou nervosa. Nunca falei para um público grande. Você será brilhante e estaremos lá para apoiá-la. Sofia e Mariana aplaudiram, contagiadas pela alegria do momento. À noite, após deixar Mariana em casa e colocar Sofia para dormir, Rodrigo e Juliana sentaram-se no terraço do novo apartamento. As obras ainda não estavam concluídas, mas já havia um pequeno jardim tomando forma, com vasos de ervas aromáticas e flores noturnas que perfumavam o ar. É estranho, Juliana comentou, olhando para as luzes da cidade. Há 2 meses eu estava preocupada em como pagar o aluguel da loja. Agora estou me preparando para falar em um congresso nacional. A vida muda rápido. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Rodrigo pegou sua mão, beijando-a, suavemente. Não é um sonho, é mais real que tudo que vivi antes. Um silêncio confortável caiu entre eles, daqueles que só existem entre pessoas que se sentem verdadeiramente à vontade uma com a outra. Juliana, ele finalmente falou, sei que combinamos ir devagar e respeito isso, mas preciso que saiba algo. Ela o encarou expectante. Estou apaixonado por você. Não é gratidão, não é uma fase, não é confusão emocional. É amor, simples e profundo. Amo sua força, sua generosidade, sua integridade. Amo como cuida da Sofia, como trata as pessoas, como vê beleza onde outros veem apenas o comum. Juliana sorriu, lágrimas brilhando nos olhos. Também te amo, Rodrigo, e isso me assusta todos os dias. Por quê? Porque nunca imaginei sentir algo assim. Porque construí muros para me proteger depois de tantas decepções. Porque não quero que Sofia se machuque se algo der errado. Entendo cada um desses medos. Tenho os meus próprios. Ele acariciou seu rosto. Mas talvez o amor verdadeiro seja exatamente isso. A coragem de se arriscar mesmo conhecendo todos os perigos. Ela assentiu, inclinando-se para beijá-lo. Um beijo que selava não apenas um romance, mas uma promessa de construir algo duradouro, algo verdadeiro. Na manhã seguinte, receberam uma visita inesperada na floricultura. Lúcio Viana, algemado e escoltado por 2 policiais, pedira permissão para falar com Rodrigo antes de ser transferido para cumprir sua pena. Juliana hesitou. Tem certeza que quer vê-lo? Preciso desse fechamento, Rodrigo respondeu. Preciso entender. Lúcio parecia menor de alguma forma, sem os ternos caros e a postura confiante que sempre o caracterizaram. Sentado na pequena sala dos fundos da floricultura, olhava ao redor com curiosidade. Então é aqui que você se escondeu, comentou quando os policiais deram alguns passos de distância. Nunca imaginei você trabalhando com flores. Nem eu. Rodrigo respondeu secamente. O que quer, Lúcio? Queria ver com meus próprios olhos. Confirmar os rumores de que o grande Rodrigo Albuquerque desistiu de tudo para virar florista. A última palavra saiu carregada de desdém. Não desisti de nada, escolhi um caminho diferente. Lúcio riu sem humor. Sempre foi seu problema. Rodrigo nunca entendeu o jogo de verdade. Poder, dinheiro, influência,
É isso que importa no final. É mesmo? E onde isso te levou? Rodrigo indicou as algemas. Vale a pena? Um flash de algo, arrependimento talvez, cruzou o rosto de Lúcio, rapidamente substituído pela máscara de cinismo. Cometi erros de execução, não de conceito. O plano era perfeito. Por que veio Lúcio realmente? O homem desviou o olhar. Queria entender como você seguiu em frente, como reconstruiu tudo do zero, de forma tão diferente. A resposta é simples. Encontrei algo real para valorizar, algo que o dinheiro não compra. Lúcio balançou a cabeça. Continua ingênuo. Isso não vai durar. Uma hora você vai sentir falta do poder, do respeito, da adrenalina dos grandes negócios. Esta vidinha bucólica vai te sufocar. Talvez, ou talvez você esteja projetando seus próprios valores em mim. Rodrigo se levantou, sinalizando o fim da conversa. Espero que encontre paz, Lúcio, de verdade. Quando os policiais o levaram, Rodrigo sentiu um peso sendo removido de seus ombros. O último vínculo com sua antiga vida, cortado como um cordão umbilical que já não alimentava, apenas prendia. Juliana o encontrou na varanda, observando o movimento da rua. Como foi? Libertador, ele respondeu sinceramente. Como fechar um livro que já terminou de ler? Ela sorriu compreensiva. Pronto para o próximo capítulo? Mais do que nunca. Naquela tarde, enquanto ajudava um cliente a escolher flores para um pedido de casamento, Rodrigo recebeu uma ligação de Carlos. Tenho novidades, o advogado anunciou. O Conselho da Tec Brasil aprovou sua proposta. Aceitaram Marcos Silva como novo CEO, com você mantendo apenas um assento no Conselho Consultivo. Excelente. Marcos é íntegro e competente. A empresa estará em boas mãos. Também finalizei a venda da mansão. O valor já foi transferido para sua conta. E aquela fundação que você mencionou, está tudo encaminhado. Obrigado, Carlos, por tudo. Ao desligar, encontrou Sofia, observando-o curiosamente. Era sobre a mansão, senhor. Rodrigo! A casa grande onde você morava? Sim, Sofia, vendi a casa. E onde vão ficar suas coisas? Ele sorriu. Não preciso mais de tantas coisas. Descobri que quanto menos bagagem carregamos, mais livres nos sentimos. A menina assentiu como se compreendesse perfeitamente a filosofia. Como as borboletas. Elas só levam o essencial. Exatamente como as borboletas. À noite, em uma pequena cerimônia improvisada no terraço do novo apartamento, Rodrigo, Juliana, Sofia e Mariana, que conseguira permissão especial de Beatriz para o evento, plantaram juntos uma muda de ipê amarelo em um grande vaso. Este ipê vai crescer com nossa nova família, Rodrigo explicou. Cada ano, quando florescer, vamos lembrar deste momento, do novo começo que plantamos juntos. Sofia e Mariana jogaram terra ao redor da muda, enquanto Juliana regava cuidadosamente. Sob as estrelas de São Paulo, com a cidade brilhando ao fundo, selaram uma promessa silenciosa de cultivar não apenas uma árvore, mas um futuro compartilhado. Mais tarde, quando as meninas já dormiam, Rodrigo mostrou a Juliana os documentos da nova fundação que criara. A Fundação Novos Começos, ela leu emocionada, para apoiar mães solo e crianças em situação de vulnerabilidade. Inspirada em você e Sofia, ele explicou, e em Dona Aurora, que mudou suas vidas com um simples ato de generosidade. Quero que essa mesma oportunidade chegue a outras mulheres e crianças. Com jardins comunitários em áreas carentes, cursos de jardinagem e empreendedorismo, Juliana continuou, lendo maravilhada. Rodrigo, isso é incrível. É apenas o começo, uma forma de devolver ao mundo um pouco do que recebi. Juliana o abraçou forte, sem palavras para expressar o que sentia. Não eram necessárias, seus corações batiam no mesmo ritmo, comunicando-se em uma linguagem mais antiga e verdadeira que qualquer palavra. Na pequena floricultura que aguardava a mudança para o novo espaço, as rosas descansavam em baldes, as orquídeas exibiam suas formas exóticas, e as sementes aguardavam pacientemente
o momento certo para germinar. Como a vida de Rodrigo e Juliana, uma promessa de beleza, ainda por desabrochar completamente. Um ano depois, a nova Flores da Ju havia se transformado em um dos espaços mais charmosos e concorridos da região dos Jardins. O que começara como uma pequena floricultura, agora ocupava o elegante imóvel na Alameda Santos, com vitrines exuberantes que atraíam olhares dos transeuntes e clientes fiéis. O interior da loja era um espetáculo para os sentidos, teto alto, com plantas pendentes, paredes revestidas parcialmente de madeira rústica, prateleiras exibindo vasos artesanais e, no centro, uma mesa antiga de fazenda onde Juliana criava seus arranjos à vista dos clientes. Um pequeno café ocupava o canto direito, servindo bebidas orgânicas e bolos caseiros em meio a orquídeas e samambaias. Sofia, agora com 9 anos, ajudava no caixa aos sábados, orgulhosamente vestindo um avental com o logo da floricultura. Mariana, que completara 11 anos, frequentemente a acompanhava. As duas meninas inseparáveis, apesar das personalidades distintas. Naquela manhã de sábado particularmente ensolarada, Rodrigo organizava um workshop sobre terrários que aconteceria à tarde. Vestia jeans, camisa azul clara com as mangas dobradas e um avental verde escuro com o nome da loja. Seus cabelos, antes sempre impecavelmente cortados, estavam um pouco mais longos, e uma barba curta e bem cuidada emoldurava seu rosto. Parecia mais jovem, mais relaxado, como se houvesse removido uma máscara que usara por décadas. Pai, posso mostrar como se planta a suculenta hoje? Mariana perguntou, aproximando-se com um vaso miniatura nas mãos. Pratiquei em casa. Claro, princesa, você será minha assistente oficial. E eu posso ajudar a servir os sucos? Sofia interveio, não querendo ficar de fora. Claro que sim. Juliana respondeu, entrando na sala com um grande arranjo de rosas e hortênsias. Os 2 moranguinhos com gengibre que você inventou foram um sucesso no workshop passado. As meninas sorriram, satisfeitas com suas responsabilidades. Era fascinante para Rodrigo observar como Mariana havia mudado. A menina tímida e formal transformara-se em uma pré-adolescente confiante e curiosa, apaixonada por plantas e ciências naturais. Beatriz, surpreendentemente, apoiava esse novo interesse, até mesmo contratando um paisagista para transformar parte do jardim da mansão em uma horta orgânica que Mariana cuidava pessoalmente. O relacionamento entre Rodrigo e Beatriz evoluíra para uma amizade respeitosa, centrada no bem-estar da filha. Ela havia encontrado um novo companheiro, um médico viúvo com quem compartilhava interesses culturais, e parecia genuinamente mais feliz e realizada. A nova leva de orquídeas do Paraná chegou, Juliana informou, ajustando o grande arranjo central. São absolutamente deslumbrantes. Já separei espaço na estufa do terraço, Rodrigo respondeu, consultando sua prancheta. E aquela paisagista do Jardim Botânico confirmou presença no workshop da próxima semana. Trabalhavam em perfeita sintonia, complementando-se naturalmente. O conhecimento empresarial de Rodrigo havia transformado a pequena floricultura em um negócio próspero, enquanto o talento artístico e a sensibilidade de Juliana eram a alma do empreendimento. O apartamento sobre a loja, onde agora viviam os 4 quando Mariana estava com eles, tornara-se um verdadeiro jardim suspenso. O amplo terraço abrigava uma estufa de vidro, canteiros de ervas aromáticas, árvores frutíferas em grandes vasos e o ipê amarelo que haviam plantado juntos, agora significativamente maior. Ao meio-dia, Carlos chegou para o almoço de sábado, que se tornara tradição. Trouxe consigo sua esposa Laura e o filho Pedro, de 10 anos, que imediatamente se juntou às meninas em sua base secreta, um canto do terraço com uma cabana de bambu coberta por trepadeiras floridas. Como está o novo livro? Carlos perguntou, ajudando Rodrigo a preparar a mesa no terraço. Terminando os últimos capítulos, Rodrigo respondeu, colocando pratos coloridos de cerâmica artesanal. A editora quer lançar no próximo Salão do Livro. Após deixar a Tec Brasil, Rodrigo descobrira um talento inesperado para a escrita. Seu primeiro livro, Renascer dos Escombros,
Lições de Ética e Recomeço nos Negócios, tornara-se um best-seller na categoria de negócios, traduzido para 5 idiomas. O novo manuscrito, mais pessoal, explorava a busca por significado e propósito para além do sucesso material. E as palestras na universidade? Inspiradoras. Rodrigo sorriu. Os alunos têm perguntas fascinantes, me fazem repensar conceitos que considerava consolidados. As aulas semanais. Na USP haviam se tornado uma de suas atividades favoritas. Compartilhar erros e acertos, discutir ética empresarial com jovens ávidos por conhecimento, era uma forma de transformar sua experiência dolorosa em algo positivo. E a fundação? Ouvi dizer que o projeto das hortas comunitárias na periferia está crescendo. Temos 10 unidades funcionando agora, Rodrigo explicou com orgulho. Mais de 200 famílias beneficiadas diretamente. E o melhor, cada comunidade adaptou o projeto às suas necessidades específicas. Em Paraisópolis, por exemplo, estão produzindo ervas medicinais e fazendo oficinas de fitoterapia. A Fundação Novos Começos tornara-se sua paixão. Usando parte significativa do dinheiro da venda da mansão e de suas ações na Tec Brasil, criara uma organização focada em proporcionar autonomia e dignidade através do cultivo de plantas e do empreendedorismo. Juliana saiu da cozinha carregando uma travessa fumegante. Almoço servido, ratatouille com legumes orgânicos da nossa horta e o pão de fermentação natural da Dona Conceição. O almoço transcorreu em meio a conversas animadas e risadas. Carlos contava sobre seu novo hobby de fotografia, enquanto Laura, professora universitária, compartilhava histórias engraçadas de seus alunos. As crianças apareciam ocasionalmente para pegar mais comida, antes de retornar à sua brincadeira no jardim. Daria tudo para ver a cara dos antigos acionistas. Da Tec Brasil se vissem você agora, Carlos comentou, saboreando uma taça de vinho tinto. O temido CEO transformado em florista, cozinheiro e escritor. Rodrigo riu. Provavelmente pensariam que enlouqueci. E talvez tenham razão, de certa forma. Enlouqueci ao perceber quanto tempo perdi perseguindo o tipo errado de sucesso. Não. Foi tempo perdido. Juliana interveio, apertando sua mão carinhosamente. Foi o caminho necessário para chegar aqui. Cada experiência, cada erro, cada acerto te trouxe a este momento. Ele assentiu, admirando a sabedoria simples daquela mulher que transformara sua vida. Como sempre, você está certa. Após o almoço, enquanto Carlos e Laura ajudavam a arrumar a cozinha, Rodrigo recebeu uma ligação de Beatriz. Tudo bem se Mariana ficar com vocês até amanhã à noite? Ela perguntou. Ricardo conseguiu ingressos para aquele musical que ela tanto queria ver, e pensei em fazer uma surpresa. Claro, ela vai adorar a notícia. Obrigada. E Rodrigo, recebi o convite para o lançamento do seu livro. Ficaremos honrados em comparecer. Era um pequeno gesto, mas significativo. A capacidade de superar mágoas, de construir novas relações baseadas em respeito mútuo, era uma das muitas lições que aprendera nessa jornada. À tarde, o workshop sobre terrários foi um sucesso. 20 participantes, entre eles arquitetos, decoradores e entusiastas de jardinagem, aprenderam técnicas para criar pequenos ecossistemas em recipientes de vidro. Mariana, como prometido, demonstrou com confiança como plantar suculentas, arrancando aplausos dos presentes. Quando o último cliente saiu, por volta das 7 da noite, Rodrigo fechou a porta da loja, virando a plaquinha para fechado. Estava exausto, mas era aquele tipo especial de cansaço que vem da satisfação do trabalho bem feito. Acho que merecemos uma celebração, declarou Juliana, guardando os materiais do workshop. O faturamento deste mês superou todas as expectativas. Pizza no terraço? Sofia sugeriu esperançosamente. Com direito a refrigerante? Mariana acrescentou. Juliana fingiu considerar seriamente. Bem, é uma ocasião especial. As meninas comemoraram correndo para ligar para a pizzaria favorita. Eram essas pequenas alegrias, essas celebrações simples, que agora marcavam o ritmo de suas vidas.
Enquanto Juliana terminava de organizar a loja, Rodrigo subiu ao terraço para acender as luzes de fada que decoravam o espaço. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Um espetáculo que nunca deixava de maravilhá-lo. Sentou-se por um momento em um banco rústico de madeira, observando o ipê amarelo que haviam plantado juntos. Ainda não florescera, mas crescia forte e saudável, suas raízes firmemente estabelecidas no grande vaso de cerâmica. Como ele próprio, enraizado novamente, após uma tempestade que quase o destruíra. Lembrou-se daquele dia no Parque Ibirapuera, sentado sozinho em um banco, contemplando o abismo. Se Sofia não tivesse aparecido, se não tivesse visto além da máscara do executivo bem-sucedido para enxergar o homem quebrado por dentro, onde estaria agora? Um real pelos seus pensamentos. Juliana aproximou-se silenciosamente, sentando-se ao seu lado. Vestia um simples vestido azul, os cabelos presos em um coque despretensioso, algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Para Rodrigo, nunca estivera mais bonita. Estava pensando em destinos e segundas chances, ele respondeu pegando sua mão. Em como a vida nos leva por caminhos que nunca imaginaríamos. Arrependimentos? Nenhum. Beijou-a suavemente. Como poderia me arrepender do caminho que me trouxe até você? As meninas chegaram ao terraço, trazendo travessas com petiscos improvisados, enquanto a pizza não chegava. Sofia havia preparado sua especialidade, palitos de cenoura com molho de iogurte, enquanto Mariana trazia uma jarra de limonada com hortelã. "Posso tirar uma foto nossa?" Sofia pediu, segurando o celular antigo que ganhara de presente. "Para o mural da escola sobre famílias." Os quatro se apertaram no banco, sorrisos sinceros iluminando seus rostos. O clique eternizou o momento. Não uma família convencional, mas uma família construída com escolhas conscientes, com amor deliberado. "Mãe, esqueci de contar." Sofia exclamou de repente. "A professora disse que minha redação sobre a pessoa que mais admiro foi escolhida para representar a escola no concurso municipal." "Que maravilha, filha. Sobre quem você escreveu?" Sofia olhou para Rodrigo corando, levemente. "Sobre o senhor Rodrigo, sobre como ele nos ensinou que podemos recomeçar depois de perder tudo." Emocionado, Rodrigo abraçou a menina. "Estou honrado, Sofia, mais do que você imagina." A professora disse que gostou especialmente da parte onde falei que o senhor era como uma planta que sobreviveu à tempestade e floresceu mais forte depois. Juliana enxugou uma lágrima discreta. Sofia sempre teve um jeito com as palavras. "E eu escrevi sobre orquídeas na aula de ciências", Mariana acrescentou, não querendo ficar para trás. "Sobre como elas podem crescer em quase qualquer lugar, até mesmo nas condições mais difíceis. Como nós", Rodrigo completou suavemente. A pizza chegou, trazendo novos risos e conversas. Sentados no terraço, sob as estrelas e as luzes de fada, com a cidade pulsando ao fundo, compartilharam não apenas a refeição, mas também sonhos, planos e promessas silenciosas de um futuro conjunto. Mais tarde, quando as meninas já dormiam, Rodrigo e Juliana permaneceram no terraço, embalados pela brisa noturna. Um anel simples de prata com uma pequena esmeralda brilhava na mão esquerda dela, um símbolo do compromisso que haviam assumido 3 meses antes, em uma cerimônia íntima naquele mesmo terraço. "Recebi um convite interessante hoje", Juliana comentou, aninhando-se nos braços dele. "A Secretaria do Meio Ambiente quer que a Flores da Ju desenvolva o projeto paisagístico para a revitalização do Parque Augusta. Isso é incrível, um reconhecimento ao seu talento." "Nosso talento", ela corrigiu. "Pensei em propor um conceito de jardim educativo, com espécies nativas e placas informativas sobre a importância ecológica de cada planta. E poderíamos integrar o projeto com a fundação, criando oficinas para crianças de escolas públicas." Juliana sorriu. "Estamos pensando igual, como sempre." "Como deveria ser?" ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Ficaram em silêncio, por um momento contemplando o céu. Em algum lugar da cidade,
Executivos ainda trabalhavam em escritórios envidraçados, perseguindo metas, bônus, reconhecimento. Rodrigo não o julgava. Havia sido um deles, conhecia aquela fome insaciável por sucesso. Mas agora entendia que existiam diferentes definições de sucesso, diferentes medidas de uma vida bem vivida. No que está pensando? Juliana perguntou, notando seu olhar distante. Em como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo. Há 1 ano e meio, eu era considerado um dos homens mais poderosos do país. Tinha mansão, carros importados, jatos particulares, e estava completamente vazio por dentro. E agora? Agora tenho menos posses, mas muito mais riqueza. Tenho propósito, significado. Apertou-a em seus braços. Tenho amor verdadeiro. Juliana sorriu, aconchegando-se mais. Sabe o que mais gosto em você? Sua capacidade de transformar perda em ganho, de ver oportunidades onde outros veriam apenas desastres. Aprendi com as flores, ele respondeu brincando. Elas não resistem às tempestades, tentando ser mais fortes que o vento. Elas se dobram, se adaptam, e quando a tempestade passa, voltam a florescer. O celular de Rodrigo vibrou. Era uma mensagem de Marcos Silva, o novo CEO da Tech Brasil. Fechamos o acordo com os investidores europeus. A empresa está crescendo mais forte que nunca. Tudo graças aos fundamentos que você estabeleceu. Obrigado por confiar em mim. Mostrou a mensagem para Juliana, que sorriu orgulhosa. Viu? Seu legado continua, mesmo você tendo seguido outro caminho. Sementes plantadas sempre encontram um jeito de germinar, ele respondeu, desligando o celular para aproveitar o momento sem distrações. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado, foram todos juntos ao Parque Ibirapuera. O mesmo parque onde tudo começara. As meninas corriam à frente, Sofia mostrando a Mariana o exato local onde havia encontrado Rodrigo naquele dia fatídico. Você estava sentado aqui, todo triste. Sofia explicou, apontando para o banco de madeira, com aquela cara de quem perdeu o sorvete. Rodrigo riu. Eu havia perdido muito mais que um sorvete naquele dia. Mas encontrou algo melhor, Mariana comentou sabiamente. Sim, princesa. Encontrei algo muito melhor. Caminharam pelo parque, parando para observar pássaros, identificar plantas, comprar pipoca de um vendedor ambulante. Comportamentos comuns, corriqueiros, mas que para Rodrigo carregavam uma preciosidade que seu antigo eu jamais teria percebido. Em um momento de descanso, enquanto as meninas alimentavam os patos no lago, Juliana apoiou a cabeça no ombro dele. Às vezes me pergunto como seria nossa vida se não tivéssemos nos encontrado naquele dia. Ela comentou. Eu estaria perdido, ele respondeu sem hesitação. Talvez não financeiramente, mas espiritualmente. Vocês me salvaram, Juliana. Você e Sofia me mostraram um mundo que eu nem sabia que existia. Foi recíproco, ela sorriu. Você nos trouxe segurança, estabilidade, novas possibilidades. Sofia nunca teve uma figura paterna presente. Agora tem você. E Mariana nunca teve uma irmã, ele acrescentou, observando as duas meninas que se haviam tornado inseparáveis. Nem uma mãe que realmente a visse como ela é, não como gostaria que fosse. O sol da tarde banhava o parque em uma luz dourada, criando uma atmosfera quase mágica. Famílias passeavam, casais namoravam, idosos conversavam em bancos. A vida seguia seu curso, com suas alegrias e desafios cotidianos. Sabia que foi exatamente aqui que decidi que queria passar o resto da minha vida com você? Rodrigo revelou, apontando para um canteiro de margaridas próximo. Sério? Quando? No dia do piquenique, quando você e Sofia vieram me encontrar depois que descobri sobre Lúcio. Estava arrasado, traído por meu melhor amigo. E vocês apareceram, com sanduíches e sorrisos, oferecendo conforto sem fazer perguntas. Foi naquele momento que soube com certeza absoluta que havia encontrado o meu verdadeiro lar. Juliana o beijou suavemente. Quem diria que uma simples florista e sua filha curiosa capturariam o coração do poderoso executivo? Não foi a florista que capturou meu coração, ele corrigiu. Foi a mulher forte, íntegra e generosa por trás das flores. A mulher que
Me viu quando eu estava invisível até para mim mesmo. As meninas voltaram correndo, cheias de histórias sobre os patinhos que haviam alimentado. O momento íntimo passou, mas a verdade daquelas palavras permaneceu pairando entre eles, como o perfume das flores que agora definiam suas vidas. Naquela noite, após um jantar simples preparado por todos juntos, Rodrigo sentou-se para finalizar os últimos capítulos de seu livro. As palavras fluíam facilmente agora, carregadas de experiência vivida, de lições duramente aprendidas. A verdadeira riqueza, escreveu, não está no que possuímos, mas no que nos possui. Que valores, que princípios, que amores orientam nossas escolhas. Perdi tudo para descobrir o que realmente importava. Nessa perda, encontrei o maior ganho possível. Uma vida autêntica, um amor verdadeiro, um propósito que transcende o sucesso material. Parou por um momento, olhando pela janela para a cidade que nunca dormia. Em algum lugar lá fora, talvez, outro executivo enfrentava sua própria crise, seu próprio momento de verdade. Talvez suas palavras pudessem alcançá-lo, mostrar-lhe que existia um caminho diferente. O fim de uma história é apenas o começo de outra, continuou digitando. E às vezes é preciso perder o mapa para encontrar o verdadeiro destino. Como as flores que desabrocham após a tempestade, mais vibrantes por terem sobrevivido à adversidade, nós também podemos renascer mais fortes, mais autênticos, mais plenos. Basta termos a coragem de permitir que a tempestade nos transforme, em vez de apenas tentar sobreviver a ela, inalterados. Juliana apareceu à porta do pequeno escritório, trazendo 2 xícaras de chá. Colocou uma ao lado dele e beijou o topo de sua cabeça. As meninas estão dormindo. Sofia insistiu em contar uma história para Mariana e as duas acabaram adormecendo no meio do livro. Rodrigo sorriu, salvando o documento. Perfeito final para um dia perfeito. Não um final, ela corrigiu com um sorriso. Apenas um capítulo de uma história muito maior que continuamos escrevendo juntos. E enquanto a noite avançava sobre São Paulo, no pequeno apartamento sobre a floricultura, 4 corações batiam em harmonia. Uma família improvisada, construída não por obrigação ou convenção, mas por escolha, por amor, por reconhecimento mútuo de almas afins. No terraço, protegido em sua estufa, o ipê amarelo abrigava em seus galhos o primeiro botão ainda fechado, promessa de uma explosão de cor que viria no momento certo. Como a vida daquela família, que florescia plenamente, mais bela por ter sido plantada em solo improvável, mais preciosa por ter surgido após a tempestade.